Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da Rádio WLC. Um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Se você abrir qualquer dicionário moderno e procurar pela palavra fé, você encontrará definições como confiança plena ou fé em alguém ou algo. O dicionário inglês Collins diz que fé é uma crença forte ou inabalável em algo, especialmente sem provas ou evidências. Essa ideia é mais recente de que a verdadeira fé é cega e que, se você não tiver uma fé sólida e cega sem reservas, de alguma forma você não é um verdadeiro cristão ou está desonrando a Yahuwah. Por outro lado, se você já nos sintonizou antes, você sabe que preferimos uma definição mais antiga de fé que encontrei em uma cópia de um dicionário arcaico publicado pela primeira vez em 1828. E o programa de hoje, o papel da filosofia na religião. Este dicionário define fé como, abre aspas, crença, o assentimento da mente à verdade do que é declarado por outro, baseado em sua autoridade e veracidade sem outras evidências. O julgamento de que o outro afirma ou testemunha é a verdade. Em outras palavras, a ideia de que a verdadeira fé é cega é simplesmente errônea, ou seja, ela deve ser baseada em evidências. E a evidência é o seu conhecimento do caráter da pessoa com quem você está interagindo. Suas relações anteriores com ele demonstraram que ele era honesto e probo? Ela sempre cumpriu suas promessas no passado? Basicamente, é um julgamento com base nas experiências passadas que tive com essa pessoa, e assim eu entendo que ela é honesta e confiável. A verdadeira fé nunca é deveras cega. Olá, eu sou Cris De Luca e você está ouvindo a rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de nosso Salvador que pode ocorrer quando menos esperarmos. Hoje nós vamos falar sobre a fé, a filosofia e a Trindade, e o Will Santos irá esclarecer algumas coisas que entendemos mal e compartilhar o que as Escrituras têm a dizer sobre a fé e a filosofia. E como nós, como crentes, devemos aplicá-las à doutrina da Trindade. E mais, para o final do programa, a Laura Lee trará uma promessa especial para qualquer um de nós que já tenha cometido um erro e precise da graça restauradora. Acho que provavelmente todos nós precisamos, então sei que você vai querer ficar atento. Will, fé e filosofia parecem bastante contraditórios, você não acha? Acredito que não. Claro que existem diferentes definições de filosofia, mas acredito que a verdadeira espiritualidade deve abraçar a filosofia. Certo. Bem, então, como você define filosofia? Acho que quando penso em filosofia, estou mais inclinado a pensar em ateus, infiéis e idólatras do que em verdadeiros crentes. Eu entendo. A palavra em si significa literalmente amor à sabedoria. Agora, não há nada de errado nisso. Aliás, o primeiro capítulo de Provérbios tem uma longa passagem dedicada à sabedoria. Acho que com muita frequência construímos essa falsa dicotomia em nossas mentes. Fé versus fatos, ou fé versus sabedoria, ou mesmo fé versus filosofia. Mas quando realmente entendemos a fé e quando realmente entendemos a filosofia, não vemos contradições. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 17.
Quando Paulo e Silas estavam em Tessalônica, os judeus incitaram o povo e as autoridades contra eles. E então Paulo e Silas tiveram que fugir. Eles foram para Bereia. Vamos ler o que aconteceu lá? Versículos 10 a 12. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Os crentes em Bereia não aceitaram apenas a palavra de Paulo e Silas, como o que deveriam crer. Acho que com muita frequência é isso que os crentes fazem hoje. Exigem trabalho árduo, comprometimento e estar disposto a se sentir desconfortável ao estudar novas ideias de uma forma pessoal. Mas foi isso que os bereanos fizeram, e Lucas os descreve como tendo um caráter mais nobre por não aceitarem apenas a palavra dos apóstolos. Eles eram nobres porque pensavam e estudavam por si mesmos. O versículo 12 é muito interessante. Começa com a frase proposicional, com isso. Com isso, muitos deles creram. Como resultado do quê? De ouvir Paulo e Silas pregar? Não, como resultado de examinar as Escrituras por si mesmos para ver se o que Paulo e Silas estavam ensinando estava correto. Isso mesmo. Os crentes às vezes zombam da ideia de aceitar manuscritos antigos como nossa regra de vida. Mas Yahuwah espera que esses mesmos crentes usem seu intelecto. Não devemos simplesmente aceitar as coisas cegamente, pois Yahuwah valoriza a coerência. E a verdade é sempre lógica e coerente. Chris, você se lembra do convite de nosso pai feito em Isaías 1:18? Ele diz: vinde, pois, e arrazoemos. Nossa fé não deve ser cega, mas ela deve estar baseada em evidências. Você acha que parte do problema é como as pessoas definem a fé? Quer dizer, para muitas pessoas, a fé é o oposto de evidências. Por exemplo, o escritor libanês Khalil Gibran disse, abre aspas, a fé é um conhecimento dentro do coração, além do alcance das evidências ou provas, fecha aspas. Parece que Gibran acreditava que a fé era cega. Parece que sim. Você já ouviu falar de Rabindranath Tagore? Creio que não. Bem, talvez eu não esteja pronunciando o nome dele corretamente. Ele tinha um intelecto incrível e era até mesmo respeitado por Albert Einstein. Ele era um polimata bengali e foi escritor, poeta, compositor, filósofo, pintor e até influente como reformador social. Certa vez ele disse: a fé é o pássaro que sente a luz e canta quando o amanhecer ainda não rompeu. Você está dizendo que a definição dele está incorreta? Não estou. O que estou dizendo é que a definição dele está incompleta. E as definições incompletas que falam sobre a fé nos dão a ideia de que a fé é cega. Mas ele não é o único. Santo Agostinho de Hipona disse: fé é crer no que você não vê. A recompensa dessa fé é ver o que você crê. Novamente, isso tende a enfatizar o elemento de uma fé cega. Mas, novamente, nossa fé não é cega, mas ela se baseia em conhecimento e evidências. O falecido D. Elton Trueblood tinha uma compreensão mais perspicaz do que é a fé. Ele foi um autor e teólogo do século XX que também serviu como capelão nas universidades de Harvard e Stanford. Eu tenho aqui uma citação dele que eu gostaria que você lesse. Acho que está mais de acordo com o que a fé realmente é. Está aqui. Leia onde tem um asterisco. Fé não é crença sem evidências, mas confiança sem reservas. Essa fala se aproxima do que é a verdadeira fé, porque para confiar sem reservas você precisa ter alguma experiência prévia e algum motivo para confiar. E os crentes possuem tais atributos. O convite de Yahuwah para arrazoar em sua companhia é uma promessa de que ele nos dará todas as evidências necessárias para convencer nossas mentes da verdade. Eu tenho uma citação aqui comigo de um livro intitulado Um Deus e um Senhor, de John Schoenheit, Mark Grazer e John Lynn. Você poderia ler para nós, por favor? Não sendo um teólogo cristão, mas sim um professor de lógica, ele fez a seguinte assertiva astuta sobre o que é necessário para a interpretação lógica da Bíblia.
Selecionar textos para apresentar a verdade de forma unilateral é um método amplamente difundido de propagação de visões errôneas. Da Bíblia podem ser extraídas frases ou versículos que justificam tudo o que existe sob o sol, incluindo contradições. Lida em contexto, a Bíblia pode ser um documento liberal, mas não é tão liberal assim. O que precisamos saber é se a Bíblia, como um todo, apoia uma determinada posição. As disciplinas do raciocínio lógico estão rapidamente se tornando uma coisa do passado, um artefato da educação clássica. Sentimentos, emoções e retórica são, na maioria das vezes, a base do que se passa hoje como um silogismo. Como já dissemos várias vezes, para saber se suas crenças são distintas, você precisa levar em consideração tudo o que as Escrituras dizem sobre o assunto, seja lá o que for. Agora há pouco, você me compartilhou sua opinião de que a verdadeira fé deve abraçar a filosofia. Ouvi algumas pessoas chegarem a dizer que o cristianismo em si não é uma religião, mas uma filosofia. O que você pensa sobre isso? Na verdade, eu não tenho nenhum problema com essa ideia. Sério? Isso não, sei lá, de alguma forma denigre a religião? Bem, isso dependeria de cada um e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas primeiro vamos definir filosofia. Eu imprimi a definição do dicionário Cambridge. Você poderia ler para nós, Chris? Claro, diz que filosofia é o uso da razão na compreensão de coisas como a natureza do mundo real e da existência, o uso e os limites do conhecimento e os princípios do julgamento moral. É o estudo da natureza, da realidade e da existência, do que é possível saber e dos comportamentos corretos ou não, ou um conjunto particular de crenças deste tipo. A filosofia de uma ciência é um grupo de teorias e ideias relacionadas à compreensão desse assunto. Uma filosofia é também as crenças que você tem sobre como deve se comportar em situações específicas da vida. Não vejo nada nessa definição que contradiga a verdadeira espiritualidade. E você? Eu também não. Na verdade, acho que muitos crentes poderiam se enriquecer dessa abordagem em relação às suas crenças. Com certeza, e as Escrituras concordam com você. Abra em 1 Pedro, capítulo 13, e leia para nós os versículos 15 a 17. A parte importante está no versículo 15, mas quero contextualizar essa fala. Este é um princípio importante que todo crente deve levar a sério. Você já encontrou? Se sim, leia para nós. Ok. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Yahweh, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aqui estamos falando de conhecimento e as razões que podem convencer uma outra pessoa, ou seja, o uso da razão. E uma fé cega não irá convencer ninguém. E ainda insistir que os descrentes estão perdidos quando não lhes dermos nenhuma razão lógica para crer é uma falha nossa e não deles. Chris, você consegue ver aquele livro de bolso branco aí perto de você? Sim, esse aí. Ele é de Jack Rogers e Forrest Baird, intitulado Introdução à Filosofia. Você poderia, por favor, abrir onde tem um post-it amarelo e ler o parágrafo marcado? Para estudar adequadamente a disciplina conhecida como filosofia, não basta apenas aprender o que os grandes pensadores acreditavam. Você precisa aprender a pensar por si só. Aceite algo somente se lhe parecer correto depois de ter refletido sobre isso. Assim, você estará praticando e não apenas aprendendo sobre filosofia. Você será
um filósofo. Este conselho é igualmente aplicável à religião e à filosofia. Não honramos Yahweh quando não conseguimos dar uma resposta, uma explicação lógica para a nossa fé. Os incrédulos não vão crer só porque tentamos os convencer no que cremos. Não acredito que deveriam, e não estamos sendo boas testemunhas de Yahweh quando esperamos isso deles. E Paulo, como um fariseu bem instruído, entendia a importância e o poder de um bom e lógico argumento. Vamos ler o que ele disse ao jovem Timóteo. Leia 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 16. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Yahweh, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Yahweh aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Desde que a primeira geração de crentes e os que se converteram por meio deles descansaram em face da morte, o erro tem se infiltrado na fé outrora entregue aos santos. Isso piorou ainda mais depois que grande parte do erro foi formalizado em vários concílios nos séculos 4 e 5. E podemos ver o resultado na cristandade moderna. Podemos ver literalmente dezenas de milhares de denominações diferentes. Li recentemente que existem mais de 45 mil denominações cristãs diferentes. E você sabe por quê? Ninguém consegue concordar sobre os pontos mais sutis da doutrina? Exatamente. Desde o século IV, quando o erro foi legislado na Igreja pelo poder do Estado, houve a partir desse período diversos conflitos internos entre os cristãos. Crentes sinceros, tentando desesperadamente se apegar à pureza apostólica, lutaram e muitas vezes deram suas vidas em defesa da verdade. O erro não é racional. Podemos ver isso na ginástica mental e verbal que eles fazem, tentando dar sentido ao absurdo. Eu não estou dizendo que eles não são sinceros, mas podemos ser sinceros e estar sinceramente errados. É tão triste pensar em quantos inocentes perderam suas vidas de formas mais brutais possíveis a fim de defender a verdade. E outros, por acreditarem sinceramente que o erro era a verdade, deram suas vidas para defender o erro. Isso é muito triste. É o que acontece quando você tem conhecimento sem sabedoria e quando as escrituras são tiradas do contexto e são entrelaçadas com o erro. É por isso que houve tantos cismas diferentes no cristianismo dos últimos 2000 anos. As pessoas querem a verdade, mas ela está tão profundamente enterrada que elas não sabem o que é a verdade. E isso deixa as portas abertas para os infiéis apontarem as divisões no cristianismo como um argumento contra ele. Eles dizem, os próprios cristãos não conseguem concordar sobre o que é a verdade. Como podemos acreditar na palavra deles? Bem, é exatamente isso. Nunca devemos acreditar na palavra de ninguém. Precisamos ser bereanos e estudar por nós mesmos. Ao fazermos isso, o Espírito de Yah terá a oportunidade de guiar nossas mentes. É assim que pessoas de origens muito diferentes podem eventualmente chegar à verdade de Yahweh, ou seja, por meio da atuação do seu Espírito. É também por isso que nunca devemos nos afastar de alguém que discorda de nós. Se os excluímos de nossas vidas, perderemos a chance de testemunhar a eles. Dê tempo e espaço ao Espírito Santo para agir, e enquanto isso continue sendo gentil, amoroso e receptivo a todos, assim como Yahushua nos mostrou por meio de como ele tratou a todos. Os crentes são abençoados por terem todas as suas necessidades supridas por meio de grandes e preciosas promessas. Um escritor descreveu essa realidade como sendo a riqueza do universo dada aos crentes por meio da palavra de Yahweh. Há promessas que falam sobre proteção, bem-estar, cura e orientações seguras. Algumas delas são especialmente para os pais, outras para os filhos e outras até mesmo para os enlutados. Seja qual for a sua necessidade, você poderá encontrar uma promessa nas Escrituras que venha de encontro ao que você precisa. Mas há uma promessa que é especialmente preciosa. Na verdade, é incontestável dizer que essa promessa é a mais poderosa de todas. É uma promessa contida no próprio nome do Criador.
Uma vez que você conheça essa promessa, nunca mais haverá um problema ou uma situação em que você fique se perguntando qual promessa nas Escrituras atende às suas necessidades, porque essa promessa é vasta e sem precedentes. Ouça o programa 87 intitulado A Promessa Mais Poderosa do Universo. É uma verdade chocante e imperdível. Basta clicar no ícone da rádio WLC no www.worldlastchance.com/português e procurar pelo programa 87, a promessa mais poderosa do universo. Este é um programa que todos precisam ouvir. Isaac Watts foi um ministro congregacional inglês que viveu de 1674 a 1748. Ele era teólogo, mas provavelmente é o mais conhecido como compositor de hinos. A ele é atribuída a autoria de cerca de 750 hinos. Nossa, é um número imenso. Compara isso com, digamos, Michael Jackson. Algumas fontes dizem que ele escreveu entre 150 e 160 músicas, mas uma delas diz que ele escreveu cerca de 200. Mas nem de longe chega a 750. Que talento! E Michael Jackson era músico em tempo integral. E Isaac Watts trabalhava como pastor o dia todo. Uma coisa pela qual ele não é tão conhecido é que também ele trabalhava com raciocínios lógicos. Ele estudava e era muito habilidoso em lógica. Tenho aqui uma declaração que ele fez que gostaria que você lesse, Chris. Ela foi citada em discursos sobre as doutrinas do cristianismo, de William J. Elliot. Você poderia ler para nós? Mas como podem criaturas tão frágeis assimilar uma doutrina tão estranha, tão difícil e tão complexa como esta, a Trindade, em cuja interpretação e defesa multidões de homens, mesmo homens eruditos e piedosos, se perderam em infinitas sutilezas de disputa e labirintos infindáveis de escuridão? E pode esta noção estranha e desconcertante de três pessoas reais que formarão um Deus verdadeiro ser uma parte tão necessária e tão importante daquela doutrina cristã que, no Antigo e no Novo Testamento, é apresentada como tão clara e tão fácil, mesmo para os mais humildes entendimentos? Ele não está errado. Quando tentamos explicar o conceito de três entidades compondo um só Deus, nos vemos perdidos dentro de um labirinto infinito de escuridão e entramos em um estado de confusão com uma infinidade de argumentos sutis e jogos de palavras, tentando encontrar lógica em meio a um caos ilógico. E como isso acontece? Como o erro se acumula a ponto de ter tantas pessoas os defendendo e tantos argumentos que o sustentam quando, ao analisá-lo pragmaticamente, você começa a enxergar as falácias lógicas? Bem, essa é uma ótima pergunta, Chris. Eu também estava me perguntando isso e encontrei uma ótima resposta em um livro chamado A Terra Jovem, de John Morris. Ele fala sobre outra coisa, mas o ponto que ele levanta no contexto é sobre a ciência da Terra Jovem, que também pode ser aplicada aqui. Deixe-me pegar a citação em que estou pensando aqui bem rápido. Está aqui. Você pode lê-la para nós? Eu destaquei a parte que quero que você leia. Seus ouvintes perpetuam sua intolerância, que ele recebeu erroneamente de outros antes dele, até hoje. Assim como os alunos repetem suas instruções em sala de aula e os cientistas repetem o mestre. Deveríamos ser capazes de fazer melhor. Em geral, teólogos formados em seminários se opõem ou são indiferentes ao cristianismo bíblico e científico, mas não é preciso um diploma de um seminário para saber que a Bíblia ensina sobre a criação. Na verdade, provavelmente é preciso ter formação em um seminário para aceitar as perversões populares das Escrituras. A verdade é simples e clara, como também lógica. Sim, há profundezas de significados que os redimidos estudarão por toda a eternidade, mas também é tão simples que até uma criança pode entender. Em 30 de dezembro de 2024, o Rio Times publicou um artigo intitulado A Santíssima Trindade, Pedra Angular da Fé Cristã. Eu tenho um exemplar aqui comigo que gostaria que você lesse, e ao ler eu quero que você observe o que eles estão defendendo. O que eles afirmam ser a pedra angular da fé cristã. E, no entanto, suas outras declarações contradizem isso. Leia, por favor.
A Santíssima Trindade é a doutrina central do cristianismo. Essa crença sustenta que Deus existe como 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente divina, mas existe apenas um Deus. O conceito evoluiu ao longo dos séculos de debate e reflexão teológica. Os primeiros cristãos lutaram para reconciliar sua herança monoteísta e suas experiências com Deus. Eles encontraram Deus como Criador, como Jesus Cristo e como o Espírito Santo. Isso levou a discussões profundas sobre a natureza de Deus e a divindade de Cristo. O termo Trindade apareceu pela primeira vez no final do século II. Tertuliano, um dos primeiros escritores cristãos, cunhou a palavra. Ele buscou explicar a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sua obra lançou as bases para desenvolvimentos teológicos posteriores. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., marcou um ponto de virada na teologia trinitária. Líderes da igreja se reuniram para abordar controvérsias sobre a natureza de Cristo. Eles afirmaram que Jesus era de uma só substância com o Pai. Essa declaração tornou-se parte do credo niceno, ainda recitado em muitas igrejas hoje. Concílios posteriores refinaram ainda mais a doutrina. O Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., confirmou a divindade do Espírito Santo. Esses encontros ajudaram a moldar a compreensão ortodoxa da Trindade e visavam manter a unidade de Deus, ao mesmo tempo em que reconheciam essas pessoas como distintas. A doutrina da Trindade diferencia o cristianismo de outras religiões monoteístas. O judaísmo e o islamismo rejeitam a ideia de Deus existindo em múltiplas pessoas. Esse conceito singular tem sido fonte tanto de unidade quanto de divisão dentro do cristianismo. Agora vamos considerar logicamente o que eles disseram. Se a Trindade é a verdade, deveríamos esperar encontrá-la nas Escrituras, certo? Parece que sim. Eles afirmam que a Trindade é a doutrina central do cristianismo. E, no entanto, eles se voltam contra e admitem que o termo apareceu pela primeira vez no final do século II, nos escritos de Tertuliano, que lançaram as bases para desenvolvimentos teológicos posteriores. Há também a afirmação de que concílios posteriores refinaram ainda mais a doutrina. Eles estão descrevendo neste ponto um processo que levou séculos. Então sim, como essa poderia ser a doutrina central do cristianismo se os primeiros cristãos nunca acreditaram nela, nem mesmo ouviram falar dela? Essa é a questão, não é? Alguns credos cristãos chegam a dizer que você precisa crer em uma trindade para ser salvo. Isso significa que os apóstolos e os cristãos apostólicos estão perdidos? Porque eles certamente não acreditavam em uma trindade. Essa é uma boa pergunta. Eu trouxe um exemplar do livro Quem é Jesus, de Anthony Buzzard. Você poderia virar na página onde eu sublinhei um dos parágrafos? Certo, diz: teremos que ser íntegros o suficiente para admitir que as opiniões da maioria não são automaticamente as acertadas e que a tradição, aceita sem crítica, pode ter ido longe no enterro da fé original, como Yahushua e os apóstolos a ensinaram. Talvez devêssemos levar a sério a observação do cônego H.L. Good, ao escrever sobre o desastre que ocorreu quando a mentalidade grega e romana, em vez da hebraica, passou a dominar a igreja. Foi um desastre na doutrina e na prática, segundo o cônego Good, do qual a igreja jamais se recuperou. Uau, que coisa, hein? Ele apresenta um bom argumento, mas a minha pergunta é a seguinte: a maioria das pessoas alguma vez já teve convicção plena em questões de fé, espiritualidade e religião? Não, na verdade, a maioria sempre tende a estar errada. Isso mesmo. Tenho outra pergunta. Você já ouviu falar da doutrina da Trindade mencionada em um apelo evangelístico? Não. Não posso dizer que já. Bem, e por que não?
Se você precisa crer em uma trindade para ser salvo, por que nunca se menciona a trindade durante as campanhas evangelísticas? Porque essa não é a primeira coisa que se prega. O falecido Billy Graham foi um evangelista americano que realizou cruzadas evangelísticas em todo o mundo. Ele visitou a Austrália, Nova Zelândia, Europa, Egito, muitos países na África, América do Sul e, claro, por toda a América do Norte. Lembro-me de uma vez que ele até recebeu permissão para realizar uma cruzada evangelística na União Soviética. E ele visitou a China em 2 oportunidades. Sério? Sim, em 1988 e 1994. Para ser exato, ele não realizou nenhuma cruzada oficial lá, mas pregou em igrejas e se reuniu com autoridades. O que quero dizer é: quantos de seus sermões eram sobre a Trindade? Imagino que não muitos. Se é que teve algum. Pessoalmente, nunca ouvi essa doutrina ser mencionada em nenhuma cruzada evangelística. E preciso perguntar, por que não? Se é a doutrina fundamental do cristianismo, por que não é o foco da nossa pregação? Essas almas podem realmente ser consideradas salvas se nunca lhes forem ensinadas sobre uma doutrina cuja crença é um pré-requisito para a salvação? Não é muito consistente, é? Tenho aqui uma citação que gostaria que você lesse. Foi extraído do artigo intitulado A Imagem do Deus Invisível, do Dr. Anthony Tyrrell Hanson. Ele foi professor de teologia da Universidade de Hull, na Inglaterra. Ele também foi editor sênior do periódico para os estudos do Novo Testamento. Assim, um homem com grande expertise acadêmica. Eu gostaria que nossos ouvintes prestassem bastante atenção no que ele tinha a dizer. Poderia ler para nós, Chris? Sim, posso. Diz: nenhum estudioso sensato do Novo Testamento afirmaria que a doutrina da Trindade foi ensinada por Yahushua, ou pregada pelos primeiros cristãos, ou conscientemente preservada por qualquer escritor do Novo Testamento. E ele não é o único. Sim, lembro que em alguns dos nossos outros programas você compartilhou declarações de outros estudiosos que admitiam que não se pode encontrar a Trindade nas Escrituras e que, na verdade, nenhum escritor do Novo Testamento acreditava em uma divindade trina. E por que os cristãos de hoje tentam afirmar que ela é a pedra angular do cristianismo? Ela nem sequer existia como um conceito na mente dos escritores do Novo Testamento. Em seu Sermão da Montanha, Yahushua apresentou um princípio importante que eu quero aplicar à doutrina da Trindade. Por favor, abra em Mateus 7 e leia os versículos 15 a 20. O texto é o de Mateus 7, versículos 15 a 20. Ok. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Então, quais são os frutos dessa doutrina? Bem, basta olhar para a história sangrenta do processo pelo qual essa crença foi imposta à igreja. João Calvino, o grande reformador protestante, não foi responsável pelo derramamento de sangue por causa dessa doutrina? Acho que me lembro de você ter falado sobre isso em outro programa. Com certeza, Calvino inventou a heresia de uma vez salvo, salvo para sempre. Ele também nutria um ódio amargo por um médico espanhol chamado Miguel Servet. Servet tinha descoberto uma série de verdades bíblicas que contradiziam as tradições pagãs do cristianismo que surgiu em um segundo momento. 7 anos antes da morte de Servet, Calvino escreveu uma carta a Farel, um amigo seu, na qual dizia, abre aspas, se Servet vier a Genebra, nunca o deixarei sair vivo, se minha autoridade tiver peso, fecha aspas. Nossa, que tipo de cristão era Calvino? Infelizmente foi exatamente isso que aconteceu. O dicionário biográfico Wycliffe da igreja afirma, abre aspas, Calvino mandou prendê-lo, Servetus, como herege, condenando-o e o queimando até sua morte. Não vou entrar em detalhes, pois é lamentável, mas a maneira como queimaram Servetus foi bárbara e carregada de tortura, mesmo em uma época que não era comum essa prática.
Qual era uma das principais crenças de Servetus? Ele sustentava que a doutrina da Trindade não era bíblica, e por isso ele foi morto de uma maneira deveras maligna. Este é o fruto dessa doutrina profana. Isso é simplesmente lamentável. E Calvino é supostamente considerado um reformador imaculado? Uau! Eu tenho aqui comigo uma outra citação que gostaria que você lesse. É de As Guerras de Jesus, de Philip Jenkins. Nossa, que título! Novamente fruto de uma doutrina satânica. E este é um livro fascinante. Você vai acabar balançando a cabeça e se perguntando como isso poderia ser considerado uma doutrina cristã. Gregório de Nazianzo foi arcebispo de Constantinopla no século IV, e ele é citado em As Guerras de Jesus, referindo-se aos bispos da igreja. E lembre-se, esses bispos do século IV são os principais culpados pela maior parte dos erros da cristandade de hoje. Aqui, leia o que Gregório de Nazianzo tinha a dizer sobre os bispos. Minha inclinação é evitar todas as assembleias de bispos, porque nunca vi nenhum conselho chegar a um bom fim, nem se tornar uma solução para os males. Pelo contrário, geralmente os agrava. Isso foi dito por um contemporâneo deles. Se alguém tivesse conhecimento do que se passava lá, seria ele essa pessoa. Outro nome para Gregório de Nazianzo é Gregório o Teólogo. O que ele viu e o que ele sabia que o levou a ter uma visão tão negativa dos bispos do século IV, os mesmos que sabemos que foram responsáveis por tantos erros que se alastraram à igreja naquela época. Queremos realmente aceitar as doutrinas defendidas por tais homens? Você está ouvindo a rádio World Last Chance. Quando você se encontra em uma situação em que não sabe o que fazer, o que dizer ou qual caminho seguir, lembre-se de Provérbios 3. Confia em Yahweh de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esta é uma promessa. Acredite, reivindique-a e você a receberá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Will, eu ouvi dizer que partes das escrituras foram alteradas ou até destruídas para apoiar a teologia padronizada posterior. Isso é verdade? Com certeza. Um excelente exemplo disso se encontra em 1 João 5, versículos 7 e 8. Por que você não lê isso rapidinho para nós? 1 João 5, de 7 a 8. Pois há 3 que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Isso soa como prova de uma divindade trina, mas a realidade é que ela não aparece em nenhum dos manuscritos mais antigos. Na verdade, só aparece quase 1000 anos depois. Algum padre esperto percebeu que precisava de uma prova para essa doutrina. E ela foi adicionada em algum lugar ao longo do caminho, mas sabemos que não estava no original. Se alguém quiser estudar mais a fundo, você tem alguma fonte para sugerir aos nossos ouvintes? Sim, o Dr. Bart Ehrman é um autor bastante prolífico. Ele escreveu um livro intitulado A Corrupção Ortodoxa das Escrituras. Parece interessante. E é sim, e o subtítulo é muito revelador: o efeito das primeiras controvérsias cristológicas no texto do Novo Testamento. Você tem uma cópia? Posso pegar emprestado? Claro que pode. Mas Ehrman não é o único estudioso que nega a Trindade. E que tal Isaac Newton, o primeiro homem a propor a teoria da gravidade? Ele foi um polímata do século XVII, extremamente inteligente, um habilidoso matemático, físico, astrônomo e alquimista. É por isso que a maioria das pessoas hoje se lembra dele. Mas é bom lembrar que ele também era um teólogo. Sim, e Albert Einstein também o respeitava sobremaneira. Newton era cristão, mas negava a Trindade. Não temos tempo para ler muito do que ele disse, mas tenho aqui uma citação que quero que você leia, Chris. Achei o raciocínio dele bastante perspicaz. Leia para nós. Em momentos controversos, gosto de abordar o que melhor consigo entender. É próprio da parte fervorosa e supersticiosa da humanidade, em questões religiosas, gostar sempre de mistérios e, por essa razão, gostar mais daquilo que menos entende.
Newton, na verdade, tinha muito a dizer sobre o assunto, mas não se encontram essas fontes hoje em dia. John Milton é outro intelectual respeitado do século XVII, que também negou a existência da Trindade. Ele até mesmo escreveu um livro sobre o assunto, intitulado Últimas Reflexões sobre a Trindade. O poeta cego, para ser sincero, ele era um pouco estulto. Ele ensinou as filhas a ler para ele em outras línguas, mas não as ensinou as línguas em si. E então, elas não entendiam o que estavam lendo. Você não fica feliz que Yahweh perdoa nossas fraquezas? Claro que fico. Algumas das maiores mentes da história, especialmente aquelas que conheciam a Bíblia, rejeitaram a absurda e ilógica ideia de uma divindade trina. John Locke, médico e filósofo inglês do século XVII, é amplamente considerado uma das mentes mais influentes do iluminismo. Ele rejeitou a Trindade porque não conseguia conciliar a ideia de um Deus 3 em 1 com a razão ou a coerência demandada. Walter Matthews era um padre anglicano. Ele foi decano da Catedral de São Paulo em Londres de 1934 a 1967. Também foi professor de teologia no King's College, London. Eu tenho aqui uma cópia de sua obra Deus no Pensamento e na Experiência Cristã. Por favor, leia onde está marcado. Gostaria que você ouvisse o que ele tinha a dizer sobre o que estamos tratando aqui. Diz: deve ser admitido por todos que possuem os rudimentos de um senso histórico que a doutrina da Trindade, como doutrina, não fazia parte da mensagem primitiva. São Paulo não sabia disso e teria sido incapaz de compreender o significado dos termos usados na praxe teológica com a qual a Igreja finalmente concordou. Novamente, sublinhando o longo processo pelo qual essa ideia pagã foi aceita como doutrina ortodoxa dentro do cristianismo. Mas eu tenho que te perguntar, sabedores que Yahweh quer que todos sejam salvos, e sabedores que ele nos convida a vir e a razoar com ele, você consegue realmente imaginá-lo transformando uma doutrina impossível de compreender em uma questão de salvação? Não, isso não faz sentido. E você está certo, ninguém consegue entender. Eu também li o que foi declarado no Quarto Concílio Ecumênico, o Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., onde todo o objetivo do seu estudo era sobre a natureza de Cristo. E é uma anarquia. Você não consegue entender. E não é que eu seja ignorante em termos religiosos, mas é que não faz sentido algum. O Evangelho é uma boa nova. Mas como pode ser uma boa nova se você não consegue entendê-lo? Essa é uma boa observação. Precisamos dedicar tempo de qualidade para estudar as Escrituras e ver o que elas dizem, mas devemos fazê-lo de uma forma pessoal. Temos que deixar de lado nossas ideias preconcebidas, as tradições e suposições que nos foram ensinadas. Porque se você fizer isso, eu posso garantir que quando você voltar e ler o que Yahweh disse a Moisés sobre si mesmo, como os vários profetas se referiram e descreveram a natureza de Yahweh, como Yahushua falou do Pai e o que os outros escritores do Novo Testamento tinham a dizer, você vai ficar coçando a cabeça e se perguntando do porquê você acreditou no que eles ensinavam no tocante a uma doutrina trina. Na verdade, eles não ensinam e nunca ensinaram. Precisamos nos perguntar ao lermos as Escrituras o que elas realmente dizem, o que isso está dizendo, o que isso está dizendo literalmente sobre Yahweh e Yahushua, o que isso está dizendo literalmente sobre Cristo em comparação com o Pai. Porque o Novo Testamento repetidamente apresenta Yahushua como um inferior ao Pai. Esse quadro não mostra uma encenação de Cristo, mas mostra ele afirmando a realidade. Com certeza. E nada de tirar versículo do contexto, os distorcendo para dizer algo que não está sendo dito. Você quer uma crença para se apegar? Você não consegue encontrar uma mais apropriada do que a de Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Por que você não lê isso para nós? E ao ler, você verá que é muito clara e direta. Não é preciso nenhuma ginástica verbal ou mental sobrenatural para entender o que está sendo dito. Vamos lá, diz: ouve Israel, Yahweh, nosso Deus, é o único Yahweh. Amarás, pois, Yahweh, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. A leitura marginal do versículo 4 diz: ouve, ó Israel, Yahweh é nosso Deus, somente Yahweh. Realmente não deixa nenhuma dúvida. Todo israelita conhecia esta passagem.
chama-se Shema e até hoje é recitado como uma oração falada 2 vezes ao dia. É por isso que nenhum dos escritores do Novo Testamento ou o próprio Cristo acreditavam ou pregavam sobre uma divindade trina. Eles conheciam esta passagem e eles a tinham memorizada, bem como acreditavam que somente Yahweh era Deus. Vejamos mais algumas passagens. Você quer uma fé que faça sentido? Tudo bem, aplique a lógica a isso. Você realmente pode acreditar em um Deus 3 em 1 diante de todas essas passagens? Vamos começar com Marcos capítulo 12. Os fariseus e saduceus tentavam enganar Yahushua para fazê-lo tropeçar, mas não conseguiram. Comece com o versículo 28 e leia até o versículo 34. Eu também gosto dessa passagem, porque mostra que Yahushua conhecia a verdadeira natureza de Yahweh. Essa era a abertura perfeita para reivindicar sua divindade, mas ele não a reconheceu. Em vez disso, ele citou Deuteronômio 6. Leia esse texto. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Yahushua lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Yahushua: o principal é: ouve, ó Israel, Yahweh, nosso Deus é o único Yahweh. Amarás, pois, Yahweh, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Yahweh de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Yahushua que lhe havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Yahweh. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Não é interessante que o mestre da lei afirme que devemos amar Yahweh com o quê? Com todo o nosso coração e com todas as nossas forças, mas com o que mais? Com todo o nosso entendimento. Novamente, não somos chamados a ter uma fé cega, pois nos é dada uma base sólida e lógica no que devemos crer. Vejamos agora a oração de Cristo em João 17. Você poderia ler os 3 primeiros versículos para nós? Tendo Yahushua falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste. Só porque Yahushua tem autoridade sobre todas as pessoas não o torna divino. Ele afirma logo no versículo 2 que essa é uma autoridade conferida a ele por seu Pai e não é intrinsecamente sua. Vamos agora para alguns capítulos à frente. Abra em João 20. É aqui que Yahushua encontra Maria Madalena logo após sua ressurreição. E o que ele diz? Versículos 16 e 17. Disse-lhe Yahushua: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Yahushua: não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Observe que Yahushua tem um Deus, e não é ele mesmo. Se Yahushua fosse parte integrante de uma divindade trina, então ele não poderia ter um Deus separado dele. É verdade, mas veja, é por isso que é um mistério. É por isso que é uma tolice ilógica. E Paulo concorda com o nosso ponto. Leia 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Yahushua Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Dizer que há um só Deus e um só Senhor significa que esse um só Senhor não é Deus,
pois somente Yahweh é divino. As Escrituras confirmam isso. O que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Yahushua, homem. Isso não apenas diferencia Yahushua de Yahweh, mas também enfatiza a humanidade de Cristo. Há um só Deus, Yahweh, e um só mediador entre Deus e os homens, Yahushua, homem. E encontramos essa mesma verdade no Antigo Testamento. O que Malaquias 2, versículo 10 diz: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? E ele repete isso no versículo 15, onde diz: Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? Desta vez ele adicionou um artigo. Não é apenas um só Deus, mas o Senhor. E Yahweh também é o Deus de Yahushua. Agora vamos lá para Efésios. Há várias passagens lá que eu gostaria de analisar. Vamos começar com Efésios 1 e ler os versículos 2 e 3. Esta é uma saudação inicial de Paulo aos crentes em Éfeso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yahushua Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Yahushua Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Novamente, separação. Você não pode ler isso e logicamente insistir que Yahushua é divino. Não quando ele nunca é chamado de Deus e quando ele mesmo tem seu próprio Deus, que é Yahweh. O que Efésios 4, versículos 4 a 6 diz? Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós veremos em todo o Novo Testamento Yahushua sendo chamado de Senhor. Acho que é por isso que muitos cristãos sinceros presumem que ele é divino, porque em todo o Antigo Testamento o nome pessoal de Yahweh era encoberto pelo título genérico Senhor. Mas no Novo Testamento esse é um título de respeito, não de divindade, que se refere a Yahushua. Há alguns lugares no Novo Testamento onde o termo o Senhor é usado para se referir a Yahweh, mas a palavra Deus nunca é usada para se referir a Yahushua. No Novo Testamento, o título Deus se refere apenas a Yahweh. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo quer enfatizar que ele está fazendo uma fala que é verdadeira. Como ele faz isso? Versículo 31. O Deus e Pai do Senhor Yahushua, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Novamente, Yahushua é totalmente humano. Ele tem um Deus como qualquer outra pessoa, e esse Deus é Yahweh. Uma passagem à qual não prestamos muita atenção é o anúncio do anjo a Maria. Agora, o que eu quero que todos entendam é que quando as Escrituras afirmam que Yahushua é o único filho gerado de Yahweh, ela está fazendo uma declaração sobre sua própria existência, que por sua vez revela a verdade de sua natureza. Ser gerado significa literalmente vir à existência. Se Yahushua fosse divino, ele teria que ter tido uma pré-existência, mas ele não teve. E sabemos disso porque as Escrituras falam repetidamente de ele ter sido gerado. Vamos ler novamente o que o anjo disse a Maria, e enquanto você lê, Chris, eu gostaria que você percebesse como isso não faria sentido se Yahushua fosse Deus. Lucas 1, versículos 26 a 35. E deixe como estão os títulos como eles aparecem no grego. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, Yahweh é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Yahushua. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó,
e o seu reinado não terá fim. Então diz Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nada disso faz sentido se Yahushua for Deus. Em 1 Coríntios 14:33, Paulo afirma: Porque Deus não é de confusão. E isso é tudo o que a doutrina da Trindade é. É um erro, e é por isso que é confusa. Devemos usar nossas mentes e o intelecto que Yahuwah nos deu e aplicar a lógica e a coerência às nossas crenças. E por sua vez, Yahuwah prometeu nos dar todas as provas de que precisamos para que sejamos convencidos da verdade. Nossa parte é estudar com uma mente aberta e estar dispostos a seguir a verdade aonde quer que ela nos leve. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Um dos meus hinos favoritos se chama Maravilhosa Graça, maior que o meu pecar. A estrofe de abertura diz: Maravilhosa graça do nosso amoroso Senhor, graça que excede o nosso pecado e a nossa culpa. A música termina com um radiante refrão: Graça, graça, graça de Yah, graça que é maior que todos os nossos pecados. A graça é mais do que a beleza física e um corpo sarado. A definição original é favor que se dispensa e recebe. Mercê, dádiva. E essa foi a experiência que Linda Hemby vivenciou de uma fonte inesperada. Ela estava de mau humor. Seu marido, Fred, estava participando de um torneio de golfe na ensolarada San Diego, deixando para ela a responsabilidade de abrir em seu lugar o restaurante da família. O clima não estava lá aquelas coisas e uma tempestade bastante rara no sul da Califórnia, no mês de agosto, trouxe muita chuva. Após meses de calor, o óleo que aflorou do asfalto fez com que a pista molhada ficasse perigosamente escorregadia. Era uma pista que Linda estava acostumada a dirigir sem problemas, mas naquele dia fatídico seu carro deslizou em uma poça de água e deu um giro de 360 graus em direção ao tráfego que se aproximava. Ainda sem tração, o carro deslizou de lado em direção a um penhasco íngreme à sua direita. De repente, uma caminhonete apareceu na pista oposta, vindo de encontro a ela. O carro de Linda bateu com tanta força na caminhonete que seu carro ricocheteou por toda a largura da estrada e caiu na vala do outro lado. Atordoada, ela ligou para o marido e explicou-lhe a situação. Então, saindo do carro, ela foi até o motorista da caminhonete para perguntar se a pessoa estava bem e pedir desculpas por ter batido em seu veículo. O homem estava do lado de fora de seu carro, enquanto sua esposa estava sentada lá dentro. Ele explicou que era o aniversário de sua esposa e que eles estavam saindo para comemorar. Linda já havia se sentido mal após a batida, mas agora se sentia ainda pior. E a coisa mais incrível aconteceu. O homem sorriu para Linda e disse: Estou feliz por estar na sua frente no momento do acidente, pois caso eu não estivesse lá, você teria caído precipício abaixo. Uma graça e uma bondade indescritível tiraram o fôlego de Linda ao ela ouvir tais palavras. Como você agradece a alguém por ser tão gentil e cortês? Por simplesmente ficar grato por você ter batido nele, danificado seu veículo no aniversário de sua esposa, só para evitar que você caísse em um penhasco? 2 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10 nos diz que Yahuwah nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Yahushua, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Yahushua, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Obrigado, queridos ouvintes, por nos sintonizarem. Se você gostou do programa de hoje e gostaria de compartilhá-lo com um amigo, você poderá encontrá-lo em nosso site, no www.worldlastchance.com/português. Procure pelo programa 277, intitulado O Papel da Filosofia na Religião. E esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembrem-se, Yahuwah te ama. E ele é digno de confiança.
Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.